Glória a Deus. Eu vou pedir para, por favor, nesta noite, ninguém dá glória a Deus. E quem me obedecer não vai ser abençoado. Diga aleluia, diga glória, diga louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler 2 versículos como base da palavra desta noite. Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Esta palavra Jesus disse um pouco antes de voltar para o céu. Marcos 16, 15. Ele lhes disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pai, te louvo, te exalto e peço o teu auxílio ao transmitir este ensinamento, que ele não volte para ti vazio, mas cumpra todo o teu querer e propósito, em nome de Jesus, amém. Se assente, igreja. Quero falar esta noite sobre a ordenança do batismo cristão. A ordenança do batismo cristão. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, neste texto, nós vemos que Cristo, Ele quis que o seu Evangelho fosse pregado, anunciado, proclamado a toda a criatura. E a palavra correta é esta mesmo, proclamar. Porque a pregação do Evangelho é um anúncio de vitória. É uma proclamação de vitória. É como se o reino de Deus estivesse dizendo: ganhamos, vencemos. Por isso, Cristo queria que esta notícia da sua vitória fosse pregado a toda criatura. Preste atenção na palavra. Não disse a todos os filhos de Deus, disse a toda criatura. Porque o homem caído e longe de Deus não passa de uma criatura. O Evangelho, ele contém as boas novas de Deus para nós. E quais são estas boas novas? É no Evangelho que encontramos como Cristo venceu o pecado. E eu sei que talvez esta afirmação, de tanto ser falada, ela pode se tornar um clichê. Mas tenta viver um dia sem pecar. Tenta viver um dia sem pecar. Sem sentir uma raiva de alguém, uma inveja,
sem cobiçar, e se eu tivesse um carro desse, pecou. Tenta viver um dia sem pecar. Sem contar que a Bíblia diz que fora os pecados que nós conhecemos, existem pecados em nós que nós não conhecemos, e aí esse só Deus conhece. Por isso Davi disse: Senhor, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Porque além daqueles que a gente tem consciência, nós temos os pecados inconscientes. Então é impossível eu e você vivermos um dia sem pecar. Mas aqui está alguém que viveu 33 anos e meio sem pecado. Ele venceu o pecado. O diabo tentou tirar Jesus da sua missão e não conseguiu. O diabo usou pessoas, líderes, religiosos, plebe. O diabo fez promessas, o diabo ofereceu fama, glória. O diabo tentou de tudo para tentar tirar Jesus da sua missão. E Jesus disse: não, 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 não. Ele venceu o pecado, ao ponto de dizer assim: qual de vós, disse ele em João capítulo 8, qual de vós pode me acusar de pecado? Oh, que autoridade, hein? Eu que não falo isso. Eu que não falo isso. Minha esposa já estende uma lista aqui, ó. Mas Jesus tem essa autoridade. Ele disse: qual de vós pode me acusar de pecado? Porque ele viveu sem pecado. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Irmãos, eu e você hoje, quando nós vencemos o inferno, não é na nossa força não, viu? É no nome de Jesus. Eu já vi gente tentar enfrentar o diabo na sua força e ficou ruim. Eu conheci uma senhora que ela parou de andar. Ela perdeu os movimentos da perna, porque ela disse para o diabo assim: você que está atormentando meu marido, venha contra mim. No outro dia amanheceu sem andar. Nós fomos lá, oramos, expulsamos o mal, e ela voltou a andar. Então eu e você não vencemos o diabo não, gente. O diabo é um anjo poderoso, querubim. Aliás, eu e você nem temos contato com o diabo. Esses serizinhos que aparecem na igreja de vez em quando, perturbando uma pessoa, perturbando outra, isso é demônios. Como dizia o meu pastor, soldado raso. Soldado raso, soldado de baixa patente. Porque o diabo mesmo, ele não é onipresente, ele só pode estar em um lugar de cada vez e ele não vai ficar aparecendo aqui ou acolá. Mas Jesus não, ele venceu o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo apareceu para ele pessoalmente para tentá-lo. E ele venceu o diabo pela palavra. Está escrito, está escrito e está escrito. Ele venceu o diabo. Ele venceu o diabo. E quando os demônios se manifestavam nas pessoas, eles diziam: ah, eu sei quem tu és, o Santo Filho de Deus. E Jesus dizia: cala-te e sai dele. E o demônio saía. O diabo não pôde vencer Jesus, Jesus venceu o diabo. E Jesus venceu o inimigo que mais aterroriza a humanidade. O inimigo que mais aterroriza a humanidade é a morte. Todo mundo tem medo de morrer. Por exemplo, nós somos salvos. Quem aqui quer ir para o céu? Estou até desconfiado com o que eu vou perguntar, eu sei disso. Quem quer ir para o céu? Quem quer morrer, diga amém. Não teve um. Porque ninguém quer morrer. E está certo, porque a morte ela não é amiga. A morte não é amiga. A morte é inimiga. E por ser inimiga, Jesus venceu a morte.
Ele disse em João capítulo 10, a partir do versículo 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para depois tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu a dou, e depois eu pego de volta, porque esta autoridade eu recebi do meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, e Jesus tornou-se Senhor. Porque a Bíblia diz que na sua ressurreição, em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele não disse: foi-me dado um pouco mais de poder. Ele não disse: foi-me dado quase todo o poder. Ele disse: foi-me dado todo o poder. Jesus é Senhor. E por ser Senhor, Ele tem nos concedido a oportunidade de alcançar a salvação, de escaparmos do inferno. O inferno é real. O inferno é real. E neste exato momento que você está aqui neste ar-condicionado, e se precisar matar a sua sede, é só se dirigir ao bebedouro ali atrás. Neste exato momento, milhões de pessoas já gritam e rangem os dentes e choram e amaldiçoam e xingam e blasfemam e gritam de novo lá no inferno. Elas tiveram a oportunidade delas, elas tiveram a chance delas, e talvez hoje digam: se eu soubesse que era assim eu tinha, mas já é tarde. Ouça o que eu vou dizer agora. O inferno tem 1000 caminhos para chegar até ele, mas não tem nenhum caminho para sair de lá. É 1000 caminhos para a gente cair no inferno, mas nenhum para sair de lá. Então Jesus, por ser Senhor, Ele tem estendido a mim e a você a sua gloriosa salvação. Agora, para sermos salvos, Ele disse aqui: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós precisamos primeiramente crer, e não é crer em qualquer coisa. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem isso. Olha, pessoas do mundo, né? Pessoas que não conhecem a Deus, elas dizem assim: o importante é acreditar em alguma coisa. Olha, o importante é ter fé. Vamos ter muita fé, mas em quem? No quê? Acreditar em quem? O Evangelho é a proclamação de que eu e você precisamos crer em Cristo, crer que Ele venceu, crer que Ele morreu e crer que Ele ressuscitou, crer que Ele está vivo e crer que Ele está no nosso meio esta noite. Ele disse: aquele que crer. Precisamos crer, gente. Ou a Bíblia é verdade ou não é. Ou a Bíblia está nos dirigindo a Deus, ou a Bíblia está nos enganando. O que você acha? Precisamos crer. Crer. E quando a Bíblia diz aquele que crer e for batizado, está falando sobre obedecer. Porque o batismo é obediência. A pessoa que crê em Cristo e começa a seguir a Cristo e deseja descer as águas, ela está demonstrando um desejo de se sujeitar a Cristo. Agora eu pergunto: você prefere estar sujeito ao diabo ou a Cristo? A Cristo, porque Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O diabo coloca peso nas pessoas, o diabo coloca vontade. Você viu esses dias? Jogadora de vôlei caiu do 17º andar. Caiu. Quem que cai do 17º andar, gente? As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão dando fim na sua própria vida. Mas Jesus está nos dando oportunidade nesta noite. Aquele que crer e for batizado, aquele que crer e obedecer.
se sujeitar. E quando isto é feito, gente, nós nascemos de novo. Quando a gente crê em Cristo, obedece a Cristo, se sujeita a Cristo, acontece em nós um milagre. Alguém pensa que o maior milagre é um cego enxergar ou um surdo ouvir. Alguém pensa que o verdadeiro milagre é quando alguém ressuscita dos mortos. Esse não é o maior milagre. O maior milagre é a transformação invisível, sem a ajuda de psicólogo, de psicanalista, de analista, de não sei o que lá mais. O maior milagre é quando alguém nasce de novo. Aquela pessoa era de um jeito e passa a ser de outro, vivia de um jeito e passa a viver de outro, praticava umas coisas e agora pratica tudo que é novo, porque agora a sua vida foi transformada. E esta obra de regeneração e novo nascimento, quem opera é o Espírito Santo. Não é você que se reforma, não, é o Espírito Santo que faz de você uma nova criatura. Mas tudo começa com o crer. E tudo começa com o ser batizado. Pois Cristo disse: quem crer e for batizado. Nós veremos que o batismo, ele em si não pode salvar alguém. Mas nós veremos que o batismo, ele é parte da obra de salvação realizada por Cristo. E é nesta obra que Jesus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Bom, o batismo é uma ordenança, e nos evangelhos nós temos duas ordenanças. Hoje vai ser um culto de doutrina, viu? Hoje é culto de? Não, domingo, gente. Qual é doutrina? Doutrina é aqui. Então veja, aprenda aí, existem duas ordenanças no Novo Testamento para nós. O que são ordenanças? São ordens específicas, indispensáveis, dadas por Cristo a todo aquele que se torna seu discípulo. Isso é ordenança. Ordenança são ordens dadas por Cristo, que devem ser acatadas por todos aqueles que se tornam seus discípulos. E a Bíblia nos fala sobre duas ordenanças: o batismo e a ceia. O batismo e a ceia foram as duas ordens que Jesus deu aos seus discípulos, que deve ser observado sempre: o batismo e a ceia. O batismo é uma ordenança divina. Infelizmente, o batismo tem sido banalizado, desvalorizado e às vezes até ridicularizado. Tem-se feito espetáculos em torno do batismo que tiram do batismo a honra que ele merece. Como, por exemplo, batismo em toboágua, como, por exemplo, um batismo cheio de luzes, fumaças e pirotecnia, mas que não traz a essência, que é o momento em que o pecador está se rendendo totalmente a Jesus. O batismo não é de homens. O batismo não é de igrejas. O batismo é de Deus. Porque eu sei que existe denominação, como por exemplo, a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Eles acreditam que só o batismo deles é válido. E se você chegar lá, mesmo sendo batizado de outra igreja, e você quiser congregar lá, espero que nunca, eles vão exigir que você se batize de novo, porque eles desconsideram o batismo de outras igrejas. Agora, o batismo não é de homens, o batismo não é de igrejas, o batismo é de Deus. E eu quero mostrar isso para vocês, porque o batismo que hoje nós praticamos começou com João Batista.
João o Batista. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 29. João, capítulo 1, a partir do versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque é primeiro do que eu. Olha o que João está dizendo, gente, 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito que desceu do céu como pomba e repousar sobre ele. O 33 é a chave do que eu quero dizer esta noite. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha o que João disse: aquele que me enviou a batizar. Quem que chamou João? Quem que chamou João? Deus chamou João. E não somente chamou João, Deus anunciou João desde o Velho Testamento, 750 anos antes dele nascer. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, Deus diz a respeito de João Batista: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Oh, aleluia! E João Batista diz aqui agora, olha só, eu não o conhecia, no 31, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. Ou seja, ele veio abrindo o caminho para Jesus, com a sua pregação e com o batismo do arrependimento. E foi Deus que mandou João Batista batizar. Deus disse para João Batista: aquele que se arrepender, batize. Aquele que demonstrar arrependimento, vier até você, dê crédito à tua mensagem, batize. Ele está dizendo: aquele que me enviou a batizar. Mas Deus já avisou, só que após você virá um maior do que você. E ele batizará o povo com o Espírito Santo. Amém. Ok. Glória a Deus. Agora em Mateus capítulo 3, versículo 13, nós vemos o batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 13, diz aqui: então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus respondendo disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Presta atenção, o batismo era uma declaração de que a pessoa estava arrependida dos seus pecados. Quando Jesus chegou para ser batizado por João, João não queria batizá-lo, porque João reconhecia que ele não tinha pecado para precisar se arrepender. E João disse: não, eu que preciso ser batizado por ti, e não tu por mim. E Jesus disse: João, faça assim para que se cumpra toda a justiça. Justiça aqui significa vontade perfeita de Deus, reta vontade de Deus. E João disse: se é assim, sim. E aí João batizou Jesus. Por que que Jesus se batizou? Ou por que que Jesus pediu para João batizá-lo? Primeiro, para confirmar o ministério de João Batista. João Batista era tido como louco. As pessoas achavam que João Batista era endemoniado. E quando Jesus se sujeita ao batismo de João, ele está dando autoridade ao ministério de João. Ele está reconhecendo que João era profeta de Deus. E o segundo motivo pelo qual Jesus se batizou, para nos dar o exemplo. Eu conheço pessoas que
ficaram quase 40 anos na igreja e não se batizavam. Desde a adolescência frequentando a igreja, mas não se batizava. E dizia assim: eu não senti. Eu não senti. Quem é que vai se batizar? Está sentindo alguma coisa aí? Gente, quem se batiza está obedecendo. Não faz porque sente, faz porque ouviu o Evangelho e disse: eu quero ser desse Jesus. É por isso. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, qual é o modelo bíblico de batismo? Existem 3 maneiras hoje, tá, gente? Na Bíblia só tem uma. Mas hoje existem 3 maneiras que as igrejas batizam as pessoas. São elas: aspersão, efusão e imersão. O que é aspersão? É pegar um pouco de água com a mão e espirrar no rosto da pessoa, ou na cabeça da pessoa. Isto é aspersão. Efusão. O que é efusão? Você coloca uma parte do pé da pessoa dentro da água, por exemplo. Eles enchem uma bacia de água, a pessoa entra dentro da bacia, e aí eles enchem a mão com água, né? O ministro sobe numa escadinha, pega a água e derrama sobre a cabeça do batizando, ou seja, efusão. Tem padre que batiza criança por efusão, você já viu isso? Eles pegam o bebezinho assim, deixa o pezinho dele dentro da água e derrama na cabeça dele a água, efusão. Então, aspersão, efusão, e o terceiro método, imersão, que é mergulhar, afogar o pecador, para que ressuscite um novo homem e uma nova mulher em nome de Jesus. Por que o modelo bíblico para batismo é o modelo da imersão? Porque a palavra batismo no grego, bate, ou batizo, significa mergulhar, imergir. Quando Jesus disse: ide e batizai, em Mateus 28:19, ele disse: ide e mergulhai, ide e afundai as pessoas das águas, aqueles que crerem. O modo do batismo está na própria palavra. Bate significa imersão. Bate significa imersão. E era assim que todos eram batizados na palavra de Deus. Como, por exemplo, se você está em Mateus ainda, no batismo de Jesus, olha que interessante. Vamos lá. Versículo 16. E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água. E eis que os céus se abriram para ele, e foi visto o Espírito de Deus, que em forma de pomba descia e vinha sobre ele. Jesus foi levado para dentro do Rio Jordão para ser batizado. Capítulo 8 de Atos, quando a Bíblia nos mostra Filipe batizando um funcionário, um alto funcionário da rainha de Candace, ele também levou o eunuco para dentro da água. E quando o eunuco saiu da água, cadê Filipe? Já tinha desaparecido. Então, este ato de levar para dentro da água mostra que eles mergulhavam as pessoas. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Mas agora não importa onde você seja batizado. Às vezes eu vejo as pessoas pagando caro em caravanas para ser batizado no Rio Jordão. Grande coisa.
o segredo não está onde você é batizado. Água do Rio Jordão, água do Rio Tietê, não, né? Então, se for no interior, sim. Se for no interior, sim. Não importa a água, importa que você seja batizado. E ser batizado é ser mergulhado. E aqui, irmãos, eu tenho que fazer uma pausa. Se começar a congregar conosco alguém que foi batizado por aspersão, eu precisarei batizar de verdade. Se começar a congregar conosco alguém que foi batizado por efusão, eu precisarei batizar de verdade, porque não dá para aceitar. Porque o batismo, ele é um verdadeiro símbolo de sepultamento. Vamos lá para Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Quando eu e você somos batizados nas águas, nós estamos sendo sepultados com Cristo. Nós estamos dizendo tchau mundo, adeus prazeres, adeus baladas, bebedeiras, adeus escapadelas com o pecado, adeus vícios, adeus. Estou indo para o túmulo, estou indo ser sepultado, morro com Cristo, porque com Ele eu viverei. Colossenses capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 12, diz a palavra de Deus: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Oh, glória! Sepultados com ele no batismo. Agora fala, você sepulta alguém com um punhado de terra? Você sepulta alguém com... Antigamente, quando a gente ia no cemitério sepultar uma pessoa, tinha o hábito de jogar os 3 primeiros punhados de terra, né? Você lembra disso? E aí muitos anos se passaram, eu já era crente, né? Aí eu fui acompanhar meu pastor num ofício fúnebre, e na hora lá de sepultar, eu peguei 3 punhadinhos de terra e joguei, e alguém falou assim: mas você faz isso? Nem sei quem estava comigo. Eu falei: e o que tem? Ele falou: isso é um costume católico. Eu falei: agora já foi. Eu sempre fiz, sempre joguei 3 punhadinhos de terra assim antes, né? Mas a bem da verdade é que 3 punhados de terra não sepulta ninguém. Nós precisamos mergulhar. O batismo é o símbolo do sepultamento. E é por isso que eu não gosto de mergulhar em piscininha rasa. Uma vez nós fizemos um batismo no altar da igreja, eu nunca me esqueço disso. O presbítero Wilson está lá dando risada. Olha, eu não ia contar, mas já que o irmão está dando risada aí. Ano de 2004, batismo do presbítero Wilson aí, ó, né? Montamos a piscininha no altar, tal, e batiza um, e batiza outro. Rapaz, a hora que fomos batizar o presbítero Wilson, a perna dele voou para cima, assim. Mas o presbítero Joilton correu lá e afundou a perna dele. Porque vai que ele se converte, mas a perna fica de fora, né? Tinha que sepultar todo o corpo. Então a gente gosta de batizar numa piscina bem funda, ou num riachozinho bem fundo,
que é para não ficar nada de fora, porque batismo é sepultamento. Diga assim: se eu morro com Cristo, eu viverei com Cristo. Se eu morro com Cristo, eu ressuscitarei com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora, quem que deve batizar? Será que só o pastor pode batizar? Ou precisa ser um bispo? Ou um apóstolo? A bem da verdade, qualquer pessoa que é um verdadeiro e genuíno cristão, pode batizar outra pessoa. Pode batizar. Porque o batismo, gente, ouça bem, o batismo, ele é uma declaração exterior, de uma confissão de fé interior. Então, alguém pode dizer assim: pastor, mas eu fui batizado nos Testemunhos de Jeová, e lá eles também falaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto para vocês, os Testemunhos de Jeová, eles creem na salvação de Cristo? Eles não creem. Os Testemunhos de Jeová, eles creem na divindade de Cristo? Não. Os Testemunhos de Jeová creem no Espírito Santo? Não. Então, que Jesus é esse que eles invocam? Que Espírito Santo é esse que eles invocam? Então, irmãos, não basta a pessoa falar a fórmula que Jesus ordenou. Ela tem que crer na doutrina bíblica. Por outro lado, também, existe aquele movimento, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, do qual a irmã Maria fez parte, né, irmã? A irmã Maria fez parte de lá, 10 anos, os Mormons, mais conhecidos como Mormons, e eles lá também batizam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que quando você começa a estudar no que eles acreditam, o que eles acreditam não coincidem em nada com o que a gente acredita. Eles acreditam que Adão, por exemplo, evoluiu e se tornou Deus. Eles acreditam que Jesus, na verdade, como eu posso dizer, se casou. Se você congregar na igreja dos Mormons, apenas uma frequência assim, não se aprofundar na doutrina, você vai dizer assim: é apenas uma igreja diferente. Mas quando você começa a estudar a fundo o que eles acreditam, você fala: meu Deus, de onde eles tiraram isso? Eles não acreditam, por exemplo, na inspiração única e exclusiva da Bíblia como palavra de Deus. Por isso foi necessário eles escreverem um outro livro, que eles chamam de Outro Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que foi dado por um anjo chamado Moroni, em 2 tábuas de ouro, mas essas tábuas de ouro nunca foram achadas e nunca foram vistas, enfim. Mas quando você lê o livro de Mormons, ele não tem nada a ver com a doutrina bíblica. Então, quando você percebe o batismo dos Mormons, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai que eles crêem não é o Pai que nós cremos. O Jesus que eles crêem não é o Jesus que nós cremos, e o Espírito Santo que eles crêem não é o que nós cremos. Então, isso anula a validade do batismo. Mas quando você pega um crente, um ministro do Evangelho, alguém que sabe no que crê, e sabe do que está falando, e sabe o que está pregando, e você crê em Cristo, e você fala: eu creio, eu quero obedecer a Jesus, e você é batizado por essa pessoa, glória a Deus. Por exemplo, existem missionários que estão solitários nos cantões da África, lá no deserto, evangelizando os beduínos do deserto, está sozinho. Ele não é pastor, ele não é bispo, ele não é apóstolo, ele é apenas um cristão, ele é apenas um crente, alguém que acredita em Deus. E de repente um beduíno se converte.
Será que ele vai precisar procurar um pastor para batizar aquele beduíno? Não, ele mesmo pode, porque ele crê no Pai, ele crê no Filho, ele crê no Espírito Santo da Bíblia, naquilo que a Bíblia nos revelou. Então quem que pode batizar? Alguém que também crê em Cristo. E qual é a fórmula do batismo? Jesus disse, vamos lá, Mateus capítulo 28, eu estou indo bem devagar, procurando ser o máximo didático possível. Hoje realmente se tornou em um culto de doutrina. Se você gostar da palavra de hoje, pode vir de quinta-feira. Se não gostar, vem também. Mateus 28, olha o que Jesus disse, versículo 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus disse, ide por todas as nações, e fazei o quê? Discípulos, seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus, e como é bom ver pessoas começarem a seguir Jesus, é muito bom. Eu amo ver pessoas começarem a seguir Jesus. Como é gostoso ver rostos novos na igreja. Pessoas que Deus acrescenta ao rebanho, ao corpo de Cristo. É Deus que está trazendo vocês, viu, gente? É Deus que está trazendo vocês, viu? É o Senhor que você está encaminhando, e implantando, e enxertando vocês no corpo de Jesus Cristo. Ele disse, ide por todas as nações, e fazei discípulos, e batizai, ou batizando-as, em nome do Pai. Que Pai? O Pai que Jesus nos revelou. Do Filho, esse mesmo que vos fala, e do Espírito Santo. Que Espírito Santo? O que Ele também nos revelou. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e é isso que nós fazemos. Agora, irmãos, o batismo, ele não salva, mas ele coopera para a salvação. Preste atenção nisto. O único elemento salvífico na Bíblia é o sangue de Jesus. O único elemento capaz de remover pecados é o sangue de Jesus. Não existe água benta. Não existe água que perdoa pecados. É o sangue de Jesus que salva, amém? Não sei se vocês viram, eu estava assistindo na televisão não, que eu não assisto mais televisão. No YouTube, na internet. O assaltante chegou para roubar um casal. Eles estavam, parecia a portaria de um condomínio. E eles estavam assim, e o assaltante chegou. E a mulher saiu do carro. A mulher que estava com o cara saiu do carro. E ela falou para o assaltante assim, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, o cara caiu morto na hora. E aí fizeram os exames lá no IML para saber do que ele tinha morrido. Infarto fulminante. Olha o poder, gente. Mas você procura que você vai ver. A mulher fala assim, o sangue de Jesus tem poder, o cara faz assim, ó. Cai na hora. Sabe por que ele caiu? Porque infelizmente ele estava com a vida tomada por 1 milhão de agentes do mal. As pessoas pensam que a vida louca vai durar para sempre. As pessoas pensam que a vida louca, sabe, né? As pessoas pensam que a vida louca é o que dá vantagem, é o que te faz malandro. Só que tem seu preço. E aí o sangue de Jesus pôs fim àquela vida que com certeza deve ter tido muitas oportunidades e não aproveitou. Então, quando você estiver em perigo, quando você sentir que o diabo está meio que assolando a tua casa,
querendo tirar a tua paz, é uma onda de enfermidade, é uma onda de doença, é um desentendimento, se levanta na autoridade e fala: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Então o batismo não salva, o que salva é o sangue de Jesus, mas o batismo coopera para a salvação. Ouça bem. Quando Jesus perdoou o ladrão na cruz, e já tem gente hoje falando que não era ladrão, viu? Já tá, sim. Viralizou um reel aí, sabe? Um reel. É assim que fala? Reel. Viralizou um reel de uma moça explicando, através dos originais hebraicos, só que o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Dos originais hebraicos, que aquele que estava na cruz com Jesus não era ladrão. Falei, pronto. Estão mudando tudo mesmo. Sendo que a Bíblia fala que ele foi crucificado entre dois salteadores. Aí você vai ver o significado da palavra salteador. Um dos significados é ladrão. Gente, faz favor, vai. Mas quando Jesus disse para aquele salteador: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, deu tempo dele se batizar? Não. Ele perdeu a salvação por isso? Não. Mas se aquele homem vivesse, você acha que ele se batizaria ou não? Se ele tivesse a chance de sair da cruz e ter mais uma chance para viver, você acha que ele procuraria os discípulos e seguiria com a igreja, sim ou não? Sim. Agora, o que dizer de alguém que diz: eu creio, você já desceu as águas do batismo? Não, isso eu não faço não, isso eu não quero não. Aí se torna em desobediência, porque você está tendo a chance, está tendo a oportunidade de obedecer Jesus, e está dizendo: não, não vou fazer. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. O batismo, gente, presta atenção, é um mistério, é uma obra de fé, é uma obra de fé, é um mistério porque, se você olhar na história bíblica, você verá que Deus, Ele começa algumas obras maravilhosas através da água. Se você ler Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, o planeta Terra era só uma bola de água. Mas das águas, o que Deus faz surgir? A terra seca. Deus disse: apareça a porção seca. Agora apareçam as relvas, as ervas, as árvores. Tudo foi saindo da água, gente. É um mistério de Deus. É um mistério de Deus. A mulher, quando está grávida, como ela sabe que chegou a hora de correr para o hospital? Estourou a bolsa. Eu lembro quando eu era pequeno, eu via minha tia conversando com a minha mãe, esse negócio de estourar a bolsa, de estourar a bolsa. Mãe, mas como que estoura a bolsa? Eu imaginava que a correia da bolsa dela arrebentava assim, alguma coisa assim. Coitado de mim, nem sabia o que era bolsa. Meu Deus do céu, o que é bolsa, gente? Não tem bolsa nenhuma. É o útero, a placenta rompe, o líquido amniótico começa a vazar, e você precisa correr, porque a criança tem que nascer, porque ela não pode ficar na barriga sem o líquido. Se você tirar uma criança da mãe e colocá-la mergulhada numa piscina, ela não se afoga, sabia? O que ela não pode é dar a primeira respirada. Quando ela der a primeira respirada, aí não tem mais jeito, não pode mais voltar. Então, Deus é tão lindo, que a criança, gente, ela é formada na água.
E eu nem sei quantos litros, alguém pode me dizer quantos litros cabe no útero de uma mulher quando ela está grávida? 5 litros, 6 litros, alguém pode dizer, não? Vocês estão todos informados, né? Só fica vindo o Real. Alguém já está pesquisando no Google para dar a resposta aí, quer ver? Muito bem. Mas a grande verdade é que o embrião se transforma num ser humano a partir da água. E quando sai uma criança que vem alegrar a família e alegrar o lar. E aprove a Deus querer fazer do pecador uma nova criatura a partir da água. Aprove a Deus, meus irmãos, vocês que vão descer as águas no próximo batismo, aprove a Deus, por fim na vida de vocês ali, tudo que vocês viveram até hoje, vivenciaram até hoje, aprontaram, pecaram, magoaram, entristeceram, se ofenderam, xingaram, blasfemaram, tudo que vocês fizeram até hoje, Deus vai por fim ali, mas em questão de milésimos de segundo, através das águas, Deus vai levantar uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, que agora vai viver pela fé na presença do seu Senhor. Oh, que Deus lindo! Como Deus é maravilhoso! Para quem é o batismo? O batismo é para pecadores arrependidos. O batismo não é um banho. Calor, gente, que vontade de me batizar. Ai, pastor, não quer batizar eu aqui mesmo, não? Batismo não é banho. Nós tínhamos um irmão aqui na igreja, uma irmã, nossa saudosa, só verei na glória agora, a irmã Helena. Querida irmã Helena, quem se lembra da irmã Helena? Sentava bem ali. Quantas saudosas, né? Quantas saudosas estão deixando saudades, né? E a irmã Helena, ela era de uma outra igreja aqui perto, e o filho dela tinha problema com álcool. E ele sabia que quando a mãe dele não estava em casa, ela estava na igreja. E um dia ele estava bêbado, mas muito bêbado. E ele foi atrás da mãe dele, e chegou lá, era culto de batismo. E ele chegou bebinho, a mãe dele falou: o que você está fazendo aqui? Vou para casa, eu já vou, e tal. Aí o pastor falou: quem ela é? Meu filho. O pastor falou: quer batizar também? Ele falou: eu quero. Ele falou: pastor, ele não está em condições, pastor, olha a situação dele. Não, vocês vão ver, vai sair liberto daí e tal. Gente, mergulhou o homem embriagado. Mas, gente, eu vou te falar, ele desceu bêbado, e quando ele saiu das águas, saiu um bêbado molhado, porque não libertou coisa nenhuma. Batismo não é banho, gente. Batismo não é banho. Batismo também não é passeio, ouça isso. Batismo também não é passeio. Nós já tivemos caso aqui na igreja, naquela época, e agora vocês vão me entender, e eu peço assim, muita compreensão. Naquela época nós não cobrávamos o dia, a viagem de quem ia se batizar, porque nós não vamos batizar aqui, certo? Nós vamos batizar numa chácara, e aí tem o ônibus, tem a diária da chácara, que a gente divide entre 100 pessoas, fica bem pouquinho para cada uma. Mas naquela época a gente falava assim: não, a pessoa já vai batizar, então não vamos cobrar da pessoa, porque, né, tal, ok. Não cobrávamos. Mas aí, arrumamos uma chácara tão bonita, tinha uma moça aqui naquele dia, e aí, tinha tirolesa na chácara, a moça chegou em mim e falou: pastor, quem se batiza não vai pagar? Não, quem se batiza não paga. Pode pôr meu nome. Falei: você quer se batizar? Eu quero sim, quero batizar. Gente,
Fomos, foi um dia maravilhoso, um dia tremendo. Nunca mais voltou na igreja. Nem para pegar a carteirinha de membro. Nunca mais voltou na igreja. Só para o passeio. É o batismo passeio. O batismo é uma decisão consciente. O batismo é uma decisão consciente. Eu ouvi a palavra, eu criei na palavra, eu quero obedecer a palavra. E Deus vai operar na tua obediência. Gente, eu já vi Deus fazendo cada coisa sobrenatural no batismo. Muitas coisas boas podem acontecer na tua vida no ato do batismo. A maior delas, claro, é nascer de novo. Mas olha que interessante, no batismo há libertação. Pode haver libertação. Há muitos anos atrás, quando as câmeras fotográficas necessitavam ter o filme revelado, você se lembra disso? Quem era pobre comprava 12 pose. Classe média comprava 24. E os bem de vida comprava 36, né? Então nós era pobrezinho e comprava 12 pose. Você não queria ficar gastando com qualquer foto não, né? Hoje as pessoas tiram foto de tudo, né? Aí foto de tudo. É biquinho daqui, beijinho dali. Naquela época não, gente. O filme era caro, só tirava foto. Vai, família toda aí para economizar. Vai, vamos lá. Né? Não dá para fazer selfie não. Né? Era assim. Muito bem. Mas teve um batismo em uma das nossas igrejas, do meu antigo ministério. E sempre comum os familiares tirarem foto. E uma pessoa, que Deus estava realizando uma obra muito linda, desceu as águas do batismo. E o familiar tirou foto. Gente, quando foi revelar a foto, uma cobra grossa saindo da pessoa assim, ó, cobra grande. Não apareceu pessoalmente. Você lembra disso, pastora Áurea? Lembra disso? Cobra grande. Não tinha uma cobra no batistério, a água estava limpa. Era no batistério, foi no batistério da igreja. E o pastor assim, levantando a pessoa, e uma cobra enorme saindo dela assim, ó. A câmera registrou o mundo espiritual. Algo maligno saiu daquela pessoa naquele momento. Tremendo, gente, tremendo. Tem pessoas que no ato do batismo são batizadas com o Espírito Santo, começam a falar em outras línguas. Olha só que lindo. Tem pessoas que no ato do batismo começam a falar em outras línguas. Há pessoas que descem nas águas com vício e saem das águas sem vício. Isso pode acontecer. Quando eu batizei, eu ainda fumava. Quando eu saí das águas do batismo, nunca mais fumei. E isso acontece. Deus liberta, Jesus liberta. O batismo é para pecadores arrependidos. E quando Deus encontra sinceridade, Ele opera uma obra verdadeira. Para terminar, a ordenança do batismo cristão é para todo aquele que crê. Eu sei que há igrejas, ouçam bem, que fazem cursinho para batismo. Não há nada de errado nisto. Eu sei que há igrejas que fazem curso para as pessoas se batizarem. Não há nada de errado nisto. Mas o que eu não posso é impedir a pessoa de ser batizada, se ela não tiver feito o curso. Porque a Bíblia não mandou fazer curso nenhum. A bem da verdade, ninguém deve ser impedido de ser batizado. Se o pecador creu no Evangelho e disse, eu quero descer as águas do batismo, que desça, porque quem faz a obra não somos nós, é Deus. Tem igrejas que fazem um verdadeiro interrogatório. Espera aí, mas você fuma? Tem que parar de fumar. Você já é casado no papel, sim ou não? Não. Olha, você tem algum problema com mentira, fala muito palavrão? Então é melhor corrigir um pouco isso. Tem igreja que faz um questionário
como se o pecador precisasse se melhorar para Deus aceitá-lo. Não, não somos nós que fazemos a obra em nós mesmos. Nós nos rendemos a Cristo, nós nos entregamos a Jesus, nós somos o barro, Ele é o oleiro. Atos capítulo 8. Versículo 34. Atos 8, 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, Isaías 53, lhe anunciou a Jesus. E indo eles pelo caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Imagine se Filipe falava: não, peraí, você quer ser batizado? Ih, tem que fazer um cursinho. Você mora muito longe? Porque precisa fazer um cursinho e você fuma. Então aí dificultou. Filipe disse: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque eu creio que à medida que a pessoa se aproxima de Jesus, e o batismo é maravilhoso, se a pessoa tem algum vício, aquele vício vai perder a sua força. Se a pessoa tem alguma situação irregular na sua vida, o Espírito Santo vai ajudá-la a regularizar. Quando a gente se sujeita a Jesus Cristo, irmãos, tudo na nossa vida começa a caminhar. Eu termino a palavra esta noite dizendo o seguinte: Jesus não chama os transformados, mas Ele transforma os chamados. Ele não chama os transformados, mas Ele transforma os chamados. Então repita comigo: o batismo cristão. Está parecendo uma missa na igreja católica de domingo, todo mundo com sono. Agora, como soldado de Cristo, assim, ó, o batismo cristão, é uma ordenança de Cristo. É por imersão. Não salva, mas coopera para a salvação. É para pecadores arrependidos. É para todo aquele que crê. Aplauda Jesus, aleluia. Glória a Deus. Nós temos pregado o Evangelho. E quem viu aqui o testemunho é Luciane, né? Presbítero Bruno é Luciane. Aquela que era da igreja é Luciane. Ela deu testemunho aqui terça-feira, né? A irmã Luciane. Ela deu um testemunho lindo de restauração da família. O marido dela estava com ela aqui também. E ela disse assim: quando eu comecei a frequentar essa igreja, eu encontrei refrigério. Eu não sei se ela sabe que o nosso lema é refrigério para as nações, mas ela usou essa palavra. Ela falou: quando eu comecei a frequentar aqui, meu casamento estava numa UTI. Estou falando isso porque ela já deu testemunho terça-feira. E ela falou: mas eu encontrei refrigério, e Deus está realizando uma grande obra. Sabe o que traz refrigério, gente? A palavra. A palavra traz refrigério.
E nós temos este compromisso de sempre ter uma palavra de Deus para o teu coração. E quando tem palavra, as pessoas creem na palavra. E quando creem, é hora de batizar. Por isso, em novembro, é o nosso Baptism Day. E estamos, orem irmãos, orem porque amanhã nós tentaremos fechar o local. É um local muito legal. Se der certo, vai ser um dia inesquecível. Já ouviram falar no Hop Hari? Não é lá, tá? Não tem nada a ver com lá, é outro lugar bem legal, tá bom? Ore para que dê tudo certo. Assim que nós fecharmos, nós vamos comunicar aos irmãos, porque será o batismo Day, e será também um dia de confraternização. Quero conversar depois com os Logomes. Los Gomes, Angélica, os Los Gomes, porque vai ser um dia maravilhoso na presença do Senhor, amém? Eu quero convidar aqui à frente para eu orar por vocês, todos que vão se batizar, venham aqui para frente em nome de Jesus. Glória a Deus, pode vir. Todos que vão descer as águas do batismo, pode vir para frente, venha. E se alguém ouviu esta palavra hoje, e não era batizado, e hoje decidiu que quer descer as águas do batismo, venha também. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Está faltando alguém, não está? Quem? Quem? Gerlane, a Gerlane, ela está trabalhando, né? A Gerlane, glória a Deus. Irmãos, ouça, por que eu vou orar por vocês? Porque quando a gente decide se batizar, muitas lutas se levantam. Levanta. Aí levanta a luta, o diabo é tão descarado, que a primeira coisa que ele lança no teu coração, por isso que você não deve batizar. Por isso você não deve batizar. É a primeira coisa que ele lança no coração. Porque ele quer impedir a obra de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês chegaram até aqui, é porque tem um Deus segurando nas mãos de vocês. E ele diz assim para vocês, ó, não temas. Eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando você passar pelas águas, elas não te afogarão, e quando vocês passarem pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em vocês. Vocês estão fazendo uma aliança com Deus que guarda, com Deus que trabalha por vocês. Isaías 64:4 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você esperar em Deus, tudo vai dar certo no nome de Jesus, amém? Então, igreja, estenda as mãos para cá, vamos interceder por eles, vamos orar por essas vidas, pela Gerlana também que está trabalhando, né? Vamos orar, fique de pé se você quiser, em nome de Jesus, e você aqui feche os teus olhos e fique com as mãos assim, na posição de receber. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco na tua presença a vida de cada um destes teus servos, a vida, Senhor, de cada uma destas pessoas preciosas para ti, estes corações que o Senhor bem conhece, estes corações que o Senhor sonda, estes corações, Pai amado, que o Senhor tem trabalhado para gerar e operar a nova vida em Cristo Jesus. Senhor, eu oro por eles porque eles decidiram-se pelo batismo.
eles decidiram descer as águas do batismo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, e Tu sabes como muitas vezes as lutas se levantam, Tu sabes como muitas vezes as batalhas se levantam, Tu sabes como muitas vezes, Pai, os levantes acontecem, mas o Senhor está na vida deles. O Senhor está na vida deles para transformar, para curar, para libertar, para ajudar, para fortalecê-los e confirmar a decisão deles. Porque, Pai, se eles estão decidindo isto, foi porque o Senhor os convenceu de que isto é necessário. Como está escrito, que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai, e Ele tem nos convencido, e por isso estamos diante do Teu altar. Agora eu te peço, guarda estas vidas, Pai, não deixe o diabo tirar sua paz em sua casa, não deixe o diabo tirar a paz em seu local de trabalho, não deixe o diabo lhes tirar a paz através da sua família, através de vizinho, ou através de alguma circunstância que se levante. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda estas vidas, também a irmã Gerlanda que não está aqui, coloca as Tuas mãos, meu Deus, coloca as Tuas mãos, meu Pai, cura, Senhor Deus Todo-Poderoso, e transforma, Pai amado, com o Teu poder sobrenatural, Senhor, que a Tua presença seja um muro de fogo ao redor desses batizandos, e assim, Pai, no próximo mês, ó Deus, aliás, no mês de novembro, nós possamos ver a Tua boa mão sobre eles, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus...